E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda hoje com o tema como saber se a dor do meu paciente que está indo para a perna é o nervo que está gerando sintomas. O que você vai perceber e vai concordar comigo é que a grande parte dos pacientes que chegam no consultório, chega no Pilates, aonde quer que tenha paciente com dor na perna, ele sempre vai falar que é o nervo ciático que está pegando, vai sempre falar que tem hérnia de disco. E você precisa ficar comigo até o final, que eu vou te trazer algumas coisas relevantes para que você possa entender a partir de hoje, de uma forma diferente, o possível mecanismo de dor do seu paciente que irradia essa dor para a perna. Então bora ficar aqui até o final, aproveita, já sai curtindo, pode pegar depois e compartilhar com seu colega, que com certeza para ajudar não só você, o máximo de pessoas que possam realmente atender pacientes com dor na perna, ter muito mais segurança. Essa dor que está indo para a perna, afinal, é o nervo que está pegando ou não é o nervo que está pegando que gera essa dor no paciente? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui então para você entender primeiramente duas coisas. Todo paciente que tem dor, a gente primeiro precisa entender um possível mecanismo de dor do paciente. Pacientes com dor na perna normalmente são por dois principais motivos. O primeiro deles, o mecanismo possível de dor neuropático. E o segundo caso, são possível mecanismo de dor noceptivo. Pacientes com mecanismos de dor neuropático, ele vai ter sintomas relacionados a uma característica de compressão de raiz de nervo. Um paciente com um mecanismo de dor noceptivo não tem características de sintomas parecidos com uma compressão de raiz de nervo. Primeira coisa que você vai perceber. Então você vai ver que num paciente que tem compressão de raiz de nervo, um teste de neurodinâmico de raiz de nervo, ou seja, teste de tensão neural, normalmente ele vai dar positivo. Não faz sentido o paciente ele ter características de compressão neural, mas você faz um teste, por exemplo, de esticar a perna do paciente, dá tudo negativo. Ué, como é que ele tem um mecanismo de dor de compressão de nervo, mas não tem nos testes dá negativo? Então você começa a entender, e já queria que você marcasse aí que a maioria dos pacientes que tem dor na perna não é um mecanismo de dor neuropático, ou seja, causado por uma compressão de nervo e uma hérnia de disco, que no final do vídeo aqui eu vou falar sobre a hérnia de disco. Mas a maioria não é a hérnia de disco que causa dor na perna do paciente, ou seja, o mecanismo neuropático. A maioria dos pacientes, o mecanismo que gera essa dor para a perna é noceptivo. A gente usa o termo de dor referida. O que é dor referida? Que refere a dor na perna ou na extremidade do paciente, podendo até mesmo gerar sintomas até a ponta do pé. Então ele pode pegar na coxa, pode pegar na panturrilha, indo até a ponta do pé. Eu sei que gera o boom na sua cabeça, até porque a gente é ensinado desde a faculdade, desde quando a gente começa a estudar. Eu sempre falo que, na verdade, desde quando a gente é criança, escuta de parentes falando que o ciático está pegando. E a gente cria uma estrutura, cria uma imaginação realmente de que a dor na perna é no nervo. Principalmente paciente que vem falando que tem hérnia de disco. Mas então guarda isso no seu coração, a grande maioria não é o nervo que está causando isso. Mas eu sei que você vai começar a enxergar de forma diferente. Só o fato, você que está aqui nesta aula entendendo, diferenciar mecanismos, possíveis mecanismos de dores que está ocasionando no seu paciente, já valeu muito você parar para assistir isso aqui. É um investimento, você está investindo seu tempo aprendendo um pouquinho mais nessa aula aqui, nesse vídeo, para que possa cada vez mais fazer sentido para você e você ter aplicabilidade. Muito tempo, Kainan, atendi pacientes sem entender nem o possível mecanismo de dor do paciente. E não faz sentido eu atender uma pessoa sem pensar, o paciente tem dor, ok? Mas além da dor, o que acontece com esse paciente? Qual é o mecanismo? Como orientar? Será que realmente isso é o tal do ciático que está pegando? É por isso que essa aula aqui é primordial para você entender cada vez mais os possíveis mecanismos, aquela dor no paciente que está indo para a perna. É uma dor vinda de nervo ou não é uma dor de nervo? E por que acontece isso se não é um nervo? Por que gera dor? Principalmente por uma convergência de aferentes noceptivos que ocorrem lá na região da coluna, que acaba gerando sintomas parecidos, mas não existe nenhuma compressão neural. Vai dar um estímulo nocivo. Esse estímulo nocivo gera um sinal elétrico lá na região, como a gente usa o termo sinal de alerta noceptivo.
esse sinal de alerta vai levar o estímulo, o corpo, o sistema nervoso central vai dar um estímulo de volta, reproduzindo dor. Como a região ali onde ocorre o estímulo nociceptivo tem o percurso neural próximo da região, né, como é no mesmo nível das estruturas, vai dar uma alteração na região, dando uns sintomas para a perna referido. A maioria das dores na perna são por essa questão, mecanismo possível de dor nociceptivo que vai gerar esses sintomas para a perna do seu paciente. Se você não entender isso, você vai perceber que você vai estar cuidando do seu paciente de forma equivocada e não vai nem saber trazer para o paciente, tranquilizar, que não existe nenhum nervo sendo comprimido para tranquilizar. E não é pelo seu achismo, sim pelas características clínicas que ele apresenta que não coincide com uma região com uma compressão neural. E você vai perceber que esse paciente que tem um mecanismo nociceptivo, né, uma dor nociceptiva, ela ocorre por vários fatores, pode ser por uma questão ligamentar, pode ser por uma questão até mesmo muscular na coluna do paciente, de disco, qualquer região, qualquer alteração vai dar um estímulo nocivo nas estruturas, gerando um estímulo cerebral lá no cérebro do paciente. O cérebro vai responder em forma de dor, como é na região com a mesma localização do nervo, vai dar uma dor parecida com a de nervo, mas não existe nenhuma compressão de raiz neural. Você vai perceber que um paciente com um mecanismo de dor neuropático, por exemplo, a dor dele é muito lancinante. É um paciente que tem uma dor lancinante. Já um paciente com mecanismo de dor nociceptivo é uma dor normalmente intermitente. O mecanismo de dor nociceptivo com dor referida, existem posições que pioram, existem posições que geram alívio nos sintomas. Já a dor neuropática, dificilmente existe movimento. Se você fizer movimento no paciente com característica de dor neuropática, vinda, por exemplo, de uma hernia de disco, esse paciente ele pode piorar drasticamente. Então você começa a entender as características desse paciente e assim tomando as condutas necessárias com esse paciente. Um mecanismo de dor neuropático, existe choque, existe formigamento, existe queimação, tudo características relevantes para um mecanismo neuropático. Você precisa entender a partir de hoje esses dois tipos de mecanismo. Começar a entender, claro que num vídeo rápido aqui no canal do YouTube, eu não vou conseguir te trazer uma aula completa. Mas o mecanismo neuropático, eles têm questões de compressão das estruturas neurais. Isso que eu quero que você guarde no seu coração. E normalmente isso acaba gerando as neuropatias, ok? Com isso vai ter alterações sensitivas, vai ter alterações motoras. Então quero que você entenda. Um teste, por exemplo, de Laserg, um teste chamado SLAM teste. São testes que dariam positivos, porque existe uma compressão neural. Outro teste de força, uma possível grande chance de dar alterado. Teste de sensibilidade, é uma grande chance de dar alterado. E tudo características para confirmar, ou quase confirmar, né? Porque a gente vai pelas características do paciente, que ele tem um mecanismo de dor neuropático. Você vai entendendo o possível causador dos sintomas do seu paciente. É neuropático ou é mecanismo nociceptivo? Você precisa para conseguir ter confiança no que está fazendo. Vou te dar um exemplo aqui, um paciente que fala para você que tem hérnia de disco. Primeira coisa, você precisa entender se as características dele se coincidem com o mecanismo neuropático realmente ou não tem nada a ver com o neuropático e sim é nociceptivo. Então o paciente fala para você que tem hérnia de disco, você vê que os sinais neurológicos tudo negativo, tudo a parte sensitiva, tudo negativa, como é que vai ser uma hérnia de disco? Não faz sentido ser uma hérnia de disco. Aproveitando, né, o tema hérnia de disco, primeira coisa que você precisa entender. A maioria dos pacientes que vão chegar, por exemplo, relatando que tem hérnia de disco, uma grande chance desse paciente que falou isso para você não ser o motivo dos sintomas da qual ele te procurou. Principalmente por conta da dor, por exemplo, precisa ser na perna e com as características de um mecanismo predominante, né, de neuropático e não nociceptivo. Também uma outra questão, tem paciente que chega com dor só na lombar falando que é hérnia. Não é e nunca será o fator, até porque não coincide com o mecanismo, as características clínicas que esse paciente chega para você. Então o que você precisa entender quando o assunto dor indo para a perna, será que é um nervo ou não é?
Primeira coisa é entender o possível mecanismo. Mecanismo predominante é neuropático ou nociceptivo? Normalmente o mecanismo neuropático ele vai ter que ter alterações no sistema, nos testes, por exemplo, os neurais, como LASEG, como SLAMP teste de força muitas das vezes vai dar alterado, teste de sensibilidade vai dar alterado, os sinais neurológicos sempre vai estar alterado alguma coisa, quando o paciente tem um mecanismo de dor neuropático. Então, por exemplo, você pega o paciente e fala que tem dor na perna, você faz um teste de tensão neural, dá negativo, faz teste de força, dá negativo, sensibilidade negativo, e todas essas questões, reflexo patelar, você pode fazer tudo dando negativo. Como é que você vai me falar que a dor na perna desse paciente é o nervo? Uma grande chance desse paciente ele ter uma característica de mecanismo de dor predominante nociceptivo, só que um mecanismo nociceptivo com características referidas, ou seja, o paciente ele vai ter a dor referida sobre a perna dele, por qualquer alteração lá na coluna lombar, né, que vai refletir no mesmo caminho parecido com o percurso neural, mas que dá tudo negativo. A grande chance é de todos esses testes neurais e tantas outras coisas darem negativo. O SLAMP é uma grande chance de dar negativo, o SLAMP teste, né, o LASEG. E aí você começa a entender que essa dor do seu paciente é na perna, é uma dor real na perna, mas o mecanismo não é neural, não é um mecanismo de dor neuropático, e sim nociceptivo referido, tá? Então ele tem uma questão que vai ser respondida normalmente com estratégias de movimentos, com estratégias aonde vai fazer tirar esta sensibilidade excessiva da perna do seu paciente e assim ele melhorando. Você precisa entender isso, por quê? Senão você vai não vai saber nem qual possível mecanismo predominante esse paciente está tendo, você não entende por onde começar, você precisa saber os testes necessários para estar fazendo com esse paciente, para descartar se realmente ele não é um mecanismo neuropático, e aí você tem muito mais segurança para conseguir atender o seu paciente. Você vai perceber e vai concordar comigo que é uma grande chance, a grande parte, melhor dizendo, dos pacientes que chegam tem irradiações, por exemplo, na perna, mas a irradiação é um termo incorreto. Por quê? Normalmente a irradiação é característico de pacientes com dores neuropáticas. Então você vai entender que você vai usar a palavra irradiação com perfis de pacientes que têm dor, mecanismo possível de dor neuropático é irradiação. Agora o paciente que tem uma dor para perna, né, indo para a perna, que não é neuropático, você vai usar a dor referida. Ou seja, para ficar fácil de você entender, é uma dor que se refere na perna. A origem, aonde está acontecendo, é lá na coluna lombar, mas ela se refere, ou seja, reflete a dor lá na perna, podendo até a ponta do pé. Espero que você possa entender de uma forma resumida para você começar a virar chaves aí dentro da sua cabeça de, poxa, o meu paciente está com dor para a perna, mas é ou não é realmente o tal do nervo que vai estar comprimindo lá na coluna e irradiando essa dor para a perna? Você entendendo isso, fica muito mais fácil de o paciente chegar para você demonstrar para ele que os sinais estão todos preservados, que tensão neural deu negativo, tá tudo tranquilo, para principalmente você acalmar o seu paciente, dele saber que não tem nada tão ruim ali, e sim que ele precisa começar a fazer algumas coisas, introduzir todas as orientações que talvez você tenha que passar para ele. Eu falo talvez por quê? Porque eu não sei se realmente você sabe tudo aquilo que precisa ser feito com o seu paciente, para que ele possa, né, de uma forma estratégica, começar a melhorar, começar a evoluir, e assim você proporcionando para esse paciente muito mais qualidade de vida. É muito mais além do que simplesmente entender somente isso, mas de uma forma simplificada aqui, que você possa começar a enxergar o seu paciente, que nem toda dor que vai para a perna é dor de nervo. Se você estiver tratando o seu paciente dessa maneira, você vai acabar sendo equivocado. Principalmente para você que ficou aqui até o final desse vídeo, você vai entender que nem toda dor também que vai para a perna é nervo, nem toda dor que vai para a perna é somática que se refere lá para a perna. Por quê? Tem paciente que tem dor para a perna que tem problema no quadril. Tem paciente que está com algum comprometimento circulatório, pode ter dor na perna. Então o primeiro passo é você identificar os possíveis queixas do paciente, se tem relação com a coluna, se tiver com a coluna queixa de dor na perna do paciente. Esse mecanismo predominante, será que ele é neuropático ou nociceptivo? E aí você vai encontrando a melhor forma desse paciente evoluir, a melhor forma dele caminhar para uma melhora cada vez maior e assim você conseguindo evoluir cada vez mais.
você precisa entender como um profissional mais assertivo. É entender as principais alterações sintomatológicas do seu paciente para você tomar as condutas necessárias através de uma avaliação muito mais assertiva, fechou? Espero que tenha feito sentido para você. Bora para cima, tamo junto e vai que dá!